Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre justamente a simulação, o simulador de tokens do Visage, que é o que eu mais gosto nele, que é uma das ferramentas que eu mais utilizo e recomendo na otimização de processos. Só para a gente dar um pouco de contexto, para quem não conhece os termos que eu vou utilizar agora. Então, basicamente, o que é um token, o que é uma ficha que nós comentamos? Imagine que cada vez que você começa um processo, ele libera um token, uma fichazinha aqui. E que essa ficha ela vai percorrer todos os processos, todas as etapas dele até chegar no final. Regra básica, regra de ouro, toda ficha criada durante o processo tem que ser destruída dentro desse mesmo processo, ou seja, ela vai ser criada aqui, eventualmente podem ter alguns gateways que duplicam, que fazem as fichas ampliarem, aumentarem, depois a gente reduz e fecha de novo, essa é a boa prática, são daqueles pontos que eu comentei, e ao final tudo tem que ser destruído, então se você cria 1000 fichas aqui, você destrói 1000 fichas aqui, ok? Simples para vocês entenderem como funciona, então essa é a primeira regra de ouro. A segunda é, toda ficha que você não conseguir destruir dentro do seu processo, você precisa de alguma maneira construir um gateway ou reavaliar a forma como essa ficha está andando ali dentro das suas etapas para que você possa criar uma destruição dela. Existem cenários em que você consegue fazer uma análise, e é aí que é a parte que o Visage ajuda muito, onde você vê onde as fichas estão sendo acumuladas e isso acaba fazendo com que elas não sejam destruídas. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, um gargalo aqui na parte do atendimento, que é a simulação que eu vou mostrar, o que vai acontecer? Ele vai parar várias fichas aqui e essas fichas vão acabar não sendo destruídas dentro do período que você estabelecer. Então, por exemplo, se você executa esse processo em um dia e executa ele com 300 vezes, significa que vão ser criadas 300 fichas aqui no início. Só que se o seu processo, quando terminar o final do dia, não conseguiu destruir todas essas fichas, automaticamente você tem um gargalo. E é aí que nós vamos trabalhar. Bom, só contextualizando para vocês, agora vamos para a parte prática, que é o mais legal. Eu reduzi um pouco aqui para facilitar a visualização, mas eu vou entrar aqui. Primeiro item, antes de você iniciar a simulação, é validar. Tá? Clica nesse botão validar, que ele vai só analisar se não tem nenhuma ponta solta, nenhuma setinha que acabou ficando desconectado ou algo do tipo. Feito isso, vou clicar aqui em OK e vamos para a simulação, que é essa visualização aqui. Você vê que ele já vai mudar, tá? Ele já muda um pouquinho, aqui você já não consegue mais mexer nos seus elementos, tá? Ele trava isso. E ele tem alguns tipos de simulação, eu vou percorrer eles de uma forma bem breve, mas que permita que vocês avancem depois sozinhos. Processo de validação. Então a primeira parte aqui ele vai executar para fazer a contagem de fichas, como eu comentei. Então eu vou aqui em propriedades, primeiro ponto. Eu já descrevi aqui o cenário, então o cenário para referência do processo atual, no cenário 1. O autor, algumas coisas que ele pede também. Aqui a duração, então quanto tempo eu estou dizendo que esse processo vai durar. Eu falei para ele simular um dia. Em minutos é a nossa unidade básica. Aqui eu mudei para real brasileiro também, o padrão é dólar. Enfim, aqui são algumas informações que ajudam você a mensurar inclusive o custo do processo. Fechei isso daqui. Aí quando eu clico na caixinha, percebam que ele só seleciona. Em algumas delas, que são essas especiais, como a da ficha e a dos gateways, ele permite que você altere algumas coisas com essa engrenagem. Então vou fazer a primeira alteração aqui. A primeira alteração é máxima contagem de chegada, ou seja, quantas fichas eu quero que cheguem no final, quantas fichas eu quero distribuir por esse processo. Aqui o padrão está 1000, eu vou colocar 100, só para que a gente possa ser mais ágil, tá? E trabalhar com percentual e facilitar a nossa vida. Pronto. Agora eu vou vir aqui no Gateway, vou alterar, e aqui ele pergunta como vai ser a distribuição, então qual que é a probabilidade de uma ou outra. Atendente não conhecer a solução, eu vou fazer aqui que são 20% dos casos. Nos outros 80%, o atendente conhece uma solução para o meu cliente. E vou dar OK. Mesma coisa aqui. Uma vez que o meu atendente ele não encontrou a solução, que ele não sabe, na verdade, o que é mais provável? Que ele procura na lista ou que ele encontre uma solução na nossa base de conhecimento? Olha, de acordo com os nossos estudos,
60%, pronto, 60% dos casos ele encontra, 65%, ele encontra uma solução na nossa base, 35% ele precisa buscar um analista sênior. Então, ok. E é isso. As demais eu vou deixar. Aqui no final também não tem, porque como eu disse, toda ficha criada, ele vai ser quebrada, então não tem como eu colocar lance 1000 e receba só 100, tá? E vamos fazer a primeira simulação, que é a mais simples. Executar. Ele vai abrir esse menu de execução, é só clicar em iniciar. Percebam que ele já começou. Esse número aqui são as fichas sendo disparadas. Então, ele disparou 100 fichas, essas fichas passaram por aqui. Aí dentro daqueles percentuais que eu criei, ó, 19 passaram por aqui. Essas 19 passaram por aqui, 4 passaram para cá e foram até o final. Só que perceba, como eu disse, 100 fichas criadas, 100 fichas aqui centralizadas, 100 e 100 quebradas. Então não teve nenhum problema no nosso processo em relação à perda de fichas, mas sim teve alguns caminhos que ele seguiu a mais. Ele traz aqui umas informações que eu posso analisar para poder ter um pouco mais de detalhe, mas basicamente é o que eu expliquei para vocês. O tempo de minutos que ele rodou e assim por diante. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo cenário. Perceba que eu tenho o cenário 1, eu vou vir aqui e colocar o cenário 2. Para eu criar um novo, eu preciso só vir em gerenciar cenários, selecionar qualquer cenário que eu já tenha e duplicar ele ou criar um novo do zero. Então, o que tem de diferente? Eu já coloquei cenário 2 aqui, ele identificou o que tem de diferente no meu cenário 2. Vamos lá para executar. As propriedades são as mesmas, tá? A única coisa que eu fiz foi colocar aqui uma descrição diferente, que é a remoção das dúvidas do atendente. Então, qual que é a minha hipótese? Para que servem os cenários? Para testar essas hipóteses. Então, qual que é a minha hipótese? Que se eu remover essas dúvidas do atendente, provavelmente o meu atendimento será mais rápido. Então, eu vou vir aqui nesse gateway e eu reduzi, percebam que esse é o meu teste, eu reduzi para apenas 1% quando o atendente não conhece a solução. E vou dar OK. E aqui é a mesma coisa. E se é 1% ele não conhecer a solução, eu vou reduzir aqui para 10%. Pronto, 10% das vezes ele vai precisar procurar. Nos outros 90% ele já vai encontrar na nossa base de conhecimento. Então é um cenário hipotético aqui que eu estou construindo. Vamos executar. Já está cenário 2 selecionado. Vou iniciar. Ele lançou minhas fichas. Nenhuma ficha perdida, tá vendo? 100 fichas lançadas, 100 fichas recebidas. Só que olhem que interessante. Ele realmente caiu aqui. Então somente uma ficha caiu para a parte de buscar solução na base de conhecimento e aí nenhuma praticamente caiu para procurar analista sênior. Então a minha hipótese está validada. Quando ele encontra a solução na base, ele automaticamente procura menos o sênior. E se ele nem precisa procurar porque ele já conhece, então isso faz com que o atendimento seja mais rápido. As fichas chegam aqui. Ah, mas como que você sabe disso, César? Agora eu vou para a parte de análise de tempo. Então estou aqui na análise de tempo. Eu vou pegar o meu cenário 1, de novo, e agora eu vou configurar ele. Na análise de tempo, na minha engrenagem, intervalo de chegada, minutos. O que significa isso? O quanto tempo, né, intervalo entre a geração dessas fichas. E eu tenho aqui alguns parâmetros, algumas opções matemáticas que ele traz para mim que eu posso utilizar. Então, para quem conhece um pouco mais de probabilidade, aqui ele traz para vocês algumas opções que vocês podem utilizar, tá bom? Não vou entrar nisso aqui que é bem técnico, mas eu vou deixar aqui, por exemplo, como eu deixei o período de um dia nas minhas propriedades do cenário, então eu vou colocar que é a cada 2 minutos é para ele lançar uma ficha. E o máximo de contagem na chegada, então aqui é aquele parâmetro que eu coloquei de quantas fichas eu quero lançar. Vou colocar 2 aqui, 100 aqui e OK. Suporte. Aqui eu coloco o tempo. Então, qual que é o tempo de processamento? Ou seja, qual que é o tempo que demora para que o meu cliente ligue para o suporte, ou quanto tempo ele fica em linha, aí depende do meu processo. 2 minutos também. 2 minutos para ele executar essa tarefa. Quanto tempo demora para coletar informações? Eu vou colocar que são 5 minutos. Para pesquisar cadastro, registrar o chamado. Ele já está fazendo isso, então é 1 minuto.
aqui, nesse tempo de tomada de decisão, eu também posso distribuir aqui a probabilidade como eu havia feito antes. Vou deixar da mesma forma, tá? 20/80. Buscar solução na base de conhecimento. Então, vou colocar aqui, isso aqui, quando ele não sabe, geralmente demora uns 10 minutos, uns 15 minutos. Aqui eu vou manter a minha probabilidade de 35/65. Procurar um analista sênior aqui. Aí é o pulo do gato. Eu vou colocar que isso aqui demora em torno de 1 hora, porque cabe eu abrir um chamado, eu vou estabelecer algo assim, então um cenário simulado, que eu vou ter que passar isso para dentro de casa e alguém vai ter que ter tempo para olhar. Coletar e identificar solução, vou pôr aqui mais 15 minutos no meu analista sênior e atualizar a base de conhecimento, mas vou pôr aqui também 1 hora. E oferecer solução para o cliente, aqui é então entrar em contato com ele, eu quero que isso seja feito também em 15 minutos. Para o cliente poder executar a solução também tem que ser uns 15 minutos. E a dúvida solucionada, encerramos o processo. Percebam agora, a hora que eu executar essa simulação, o que vai acontecer. Entrei aqui, vou iniciar. Ó, percebam que ele já está calculando aqui. Ok. E ele já trouxe aqui para mim. Olha que indicadores interessantes. Então, ó, o atendimento ao meu cliente iniciou 100 instâncias, no mínimo demorou 38 minutos. Deixa eu aumentar isso aqui para facilitar. Não teve nenhum caso maior aqui. Teve um de 3:20. Olha que interessante. No tempo total, teve um aqui de 3:20. Alguma exceção aí de 3:20. Mas vamos seguir. Ah, tá. Esse tempo total aqui ele soma todos, então em todos os cenários deu 3:20, tá? Todos os tokens, tá? Então 100 tokens vezes 2 deu 3 horas e 20 minutos. Agora a gente pega aqui o atendimento, 1h40, 15, Coletar e identificar solução. E olha aqui, ó. Buscar solução na base de conhecimento. Então ele dá também aqui as médias e quantas fichas caíram aqui dentro. Então a mesma coisa, desses 15 minutos vezes essas 19 vezes que caíram, deu 4h45. Então essa é uma análise bem bacana. Tá, César, então você está me dizendo que o meu processo aqui ele tem um tempo médio de 46 minutos e 15 segundos? Exato. Então pegar o cenário 1, vou duplicar ele. E vou colocar aqui, suposição cenário 1, legal. Continua com um dia, está exatamente igual. E agora eu vou fazer a análise de tempo. Então eu vou colocar aqui que buscar uma solução na base de conhecimento vai demorar agora 5 minutos. Porque eu já estou considerando que o meu atendente ele é muito mais ágil. Ele já tem mais experiência. E aqui eu vou reduzir para 10%, ou seja, ele só vai buscar a base de conhecimento em 10% das situações. E aqui na procura por um sênior, 30, 25 pode ser. Lembrando que é um cenário simulado, tá, pessoal? Não tenho dados específicos, isso você tem que trazer para cá. E aí eu procurar na lista sênior, agora eu vou colocar que é mais rápido, né? Uma vez que ele já até conhece, eu vou reduzir isso aqui para 30 minutos, por exemplo. Coletar e identificar, eu não vou mexer e oferecer para todo mundo. Ok, vamos rodar do jeito que está, só para a gente entender o impacto que foi em reduzir isso daqui. E aí é que vem a graça do negócio, porque eu posso criar ações que visam reduzir essas etapas justamente para melhorar o meu processo. Então vou executar, suposição, ele está correndo aqui, e vamos ver o que ele trouxe. Olha a diferença. Então aquele inicial que eu tinha, se não me engano, 4 dias, caiu para 2 dias. E o processo geral, o tempo médio, acho que não reduziu tanto. Eram 4:45, se não me engano, agora está 40. Mas olha aqui que interessante, ele trouxe vários dados, então bacanas, que eu posso utilizar aqui para poder fazer uma análise realmente melhor do meu processo. E com a redução aqui do tempo final, daqueles de procurar o analista sênior, o meu processo também ficou mais enxuto. Legal? Isso foi uma análise. Agora eu tenho também a análise de recursos, que é uma análise bem interessante que eu posso fazer, que ela vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui.
ela vai trazer para mim, eu vou abrir o modelo tabela, tá? Eu posso abrir individualmente aqui tempo, recurso e dinheiro, né, o custo, mas eu vou abrir direto a visão de tabela que facilita, vem todos os parâmetros. Então aqui eu posso colocar que o custo dessa atividade, para mim, do cliente ligar, é 0. E o recurso envolvido é o cliente, que para mim também não tem custo nenhum. Tem um recurso envolvido aqui só, não tem custo nenhum. Beleza? Aí eu vou para essa atividade aqui, que é a atividade de coletar informações. O custo dela, eu vou colocar, ele até traz uma dica assim de, o custo por vez. Eu vou colocar que me custa R$5 cada vez que eu preciso atender esse meu cliente, coletar as informações. E aqui eu posso colocar um E ou um OU, tá bom? Registrar o atendimento, vem para cá. Mesma coisa, então vou colocar aqui que custa R$2 para ele fazer isso. R$2. E isso é o analista de suporte, um recurso também. Até aqui tá tranquilo, mesmas coisas. Aí o que eu vou fazer, colocar tudo isso aqui, buscar a solução na base de conhecimento me custa R$10. E que isso aqui ocupa também o analista de suporte. Aqui começa a ficar interessante, porque aí eu começo a colocar mais de uma pessoa, tá? Então eu vou colocar aqui que o meu custo agora, além do meu analista de suporte, ele também está procurando um sênior, então eu vou colocar aqui R$50 para cada vez que ele procura o meu sênior. E o analista de suporte e mais o analista de suporte sênior, então tem 2 aqui. Aqui a identificação eu vou colocar também que é mais R$50 o custo cada vez que esse sênior precisa parar o que ele está fazendo para isso. É um custo simulado, tá? E vou colocar o sênior aqui também. E atualizar base de conhecimento, mesma coisa. Eu vou direto aqui no dinheiro já. Aqui eu vou pôr que custa R$50. E o meu sênior que vai fazer isso. Aí entra oferecer solução para o cliente. O meu custo aqui de R$10. E o recurso é somente o analista de suporte. E o cliente executar, eu não tenho nenhum custo, eu vou colocar apenas que é o cliente aqui para a gente ter isso mapeado e encerramos. Vamos agora executar isso daqui para vocês entenderem um pouco melhor. A quantidade de recursos disponíveis não foi definida. Deseja continuar? Verdade, ele deu uma mensagem aqui sobre os recursos, então o que eu tenho que fazer? Aqui é praticamente uma alocação. Eu vou entrar aqui e eu vou colocar os meus recursos e quantos eu tenho. No caso, eu vou colocar que cliente eu tenho, vamos supor que cliente eu tenha 50 na minha base, analista de suporte eu tenha 5 e analista de suporte sênior eu tenha 2. Estou hipoteticando aqui com vocês, tá? E aqui eu posso colocar um custo fixo e um custo por hora, que é aquele multiplicador que eu coloquei lá. Então, se eu coloco aqui que o meu cliente não custa nada, meu analista de suporte ele tem um custo fixo de R$10 a hora e o custo fixo dele é 25. E o meu analista sênior, o custo fixo dele é 50 e aqui o meu custo é R$100 a hora. Ok. Então percebam agora que se eu entrar aqui na parte de recursos, ele vai pegar um multiplicador em relação àquilo. E se eu pegar aqui a tabela, custos, ele vai mostrar também aqui um multiplicador. O custo fixo deve ser pago a cada vez. Então cada vez que essa atividade iniciar, eu vou ter um custo. E cada vez que ela acionar e consumir o meu recurso lá, eu vou ter o custo fixo dele mais o custo por hora que ele vai demorar aqui. Vamos rodar, que fica mais fácil visualizando. Pronto. E suposição, cenário 2, vou executar. Percebam que ele traz aqui, ó. Ele já trouxe muito bem, não só as fichas, como o tempo, mas ali o gráfico também estava mostrando o custo. Então olha aqui que legal. Eu consigo olhar para esse gráfico agora e entender quanto que me custou. O cliente não me custa nada, o analista de suporte teve 46% de utilização no processo, o custo fixo dele de R$5.000, foi bem hipotético o meu valor, tá bem fora isso daqui. O custo unitário, cada vez que ele atende um ticket, 120, e o custo total, esse daqui. E o meu analista de suporte sênior foi acionado 33,44% das vezes, ele teve um custo total de 300, um custo unitário total de 350 e total de 650.
Ou seja, está custando muito mais o meu analista de suporte, porque ele está dando mais atendimento, está trabalhando mais do que o meu analista sênior. É uma análise interessante também. E faz sentido, porque o meu sênior custa mais, então teoricamente eu quero usar menos ele. Mas aqui é um exemplo de como eu poderia fazer um balanceamento para equilibrar isso. E aí o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar menos utilização do meu analista e mais utilização do meu sênior. Então vou gerenciar esse recurso, vou pegar minha suposição cenário 1 e vou duplicar ele de novo. Agora virou o cenário, virou a suposição 2 do cenário 1, né? Vamos apagar isso daqui, suposição 2 do cenário 1. Vou colocar aqui OK. Vou vir aqui na análise de recursos e eu vou colocar, neste caso aqui, 50-50. Então eu quero que 50% dos casos ele procure um analista sênior. E buscar a solução aqui, eu vou aumentar também, eu vou colocar aqui, de novo, igual estava antes, 20%. Então 20% dos casos ele não vai conseguir solucionar o problema. 30% dos casos ele não vai conseguir solucionar o problema. Ok? Vamos agora rodar novamente esse teste. Ele traz aqui o balanceamento, como eu falei para vocês. E vamos olhar. Está aqui, ó, já aumentou. Utilizando mais, ó, 91%. Então a gente fique atento a isso também, a esses detalhezinhos. E aí é um pouco de brincar, entender o que você vai ajustar, vai balancear no seu processo. Para fechar esse conteúdo, eu só queria mostrar para vocês esse botão. Eu sei que o vídeo ficou longo, pessoal, mas aguenta um pouquinho que eu já estou acabando. Essa aqui que é a análise de variações hipotéticas, que eu vou pegar esses dois cenários aqui, vou dar início a ele. Ele olhou e vamos ver o que ele me trouxe. Isso aqui é a parte legal, porque ele já fez a comparação dos dois cenários para mim, e aí ele traz os dados olhando quem está maior, quem está melhor, quais são as opções, ele põe realmente lado a lado. Eu poderia inclusive colocar 3, 4, 5, quantos cenários eu quisesse aqui, para ele me dar justamente essa visão. Então ele trouxe para mim aquilo que eu tinha comentado para vocês olhando. Então no cenário 1, eu tenho um custo total de 645 por atendimento. No cenário, na suposição 2 do cenário 1, eu tenho um custo de 11, quase o dobro. Por quê? Porque eu coloquei mais do analista sênior. Então esse é o tipo de coisa que dá para você fazer também, que é bem legal. Então você fazer essas comparações e você pode inclusive aumentar recursos. Então você pode depois vir aqui e falar, e se eu colocar, lembra aqui no trabalho de recursos, e se eu colocar que eu tenho mais analistas de suporte, se eu colocar que eu tenho 10 agora, por exemplo, então agora eu contratei mais pessoas, vou ter 10, é um exemplo. E aqui no custos eu vou colocar que eu consegui um analista sênior remoto que eu pago menos. Eu vou pagar aqui 50 nele na hora e vou pagar 40 na ativação, no custo fixo. Ok? E aí eu posso rodar novamente a minha simulação e fazer um teste disso. Então essa é a brincadeira que nós vamos fazendo, entendeu? Vamos tentando fazer esse balanceamento, ó, reduzir de 11 para 9. E vamos tentando ajustar isso. Tá bom, pessoal? Esse último aqui, que é o de calendário, trabalha com a parte de datas, tem que configurar um pouco mais a parte de dias específicos que você vai trabalhar. Então você pode colocar, por exemplo, o feriado, você pode colocar os dias úteis. Então ele vai realmente quase que virando um project, tá bom? Ele é mais complexo, não vale a pena a gente ficar focado nele agora, porque ele é bem pouco utilizado. Faz mais sentido esses outros três que eu mostrei para vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês chegaram até aqui. Mais uma vez agradeço, busquem nosso canal Conhecimento, busquem o que vocês querem encontrar aqui relacionado à tecnologia, inovação e comentem também se faltou alguma coisa, se tiver algum feedback, tá bom? Muito obrigado e até breve.